Vamos então falar sobre o 5º episódio da 3ª e última temporada de O Verão que Mudou Minha Vida, que acabou de chegar no Prime Video. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e estou fazendo vídeos por aqui e também nas minhas redes sociais sobre todos os episódios dessa nova temporada. Se você não for inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, me ajuda bastante. E se você assiste os vídeos de verão por aqui, mas ainda não foi me seguir nas redes sociais, é Mari S. Bianchini no Instagram e no TikTok. E eu tô postando vídeos curtos sobre o verão que mudou minha vida ao longo da semana, pra além desse vídeo longo aqui no YouTube. O 5º episódio, ele é o mais longo da temporada até agora. Eu diria que potencialmente um dos mais longos da série toda. E era um episódio pelo qual eu tinha ficado interessada, pra dizer o mínimo, né? Por quê? Quando a gente termina o episódio 4 de Verão que Mudou Minha Vida, da 3ª temporada, né? A gente escuta uma narração do Conrad. Ele abraça a Belle, os dois têm ali um momento em Cousins, e ele pensa, o que foi que eu fiz? No sentido de, o que foi que eu fiz com a minha vida ao perder a garota pela qual eu sou apaixonado, ao deixar ela embora, ao não ter lutado por ela, e o que foi que eu fiz também aceitando ser padrinho de casamento do casamento dela com o meu irmão, né? Porque toda uma situação complexa envolvendo essa família por aqui. E essa narração dele no episódio 4 deu a entender que o próximo episódio, o 5º, seria então narrado principalmente por ele. E é o que acontece, a gente tem um 5º episódio, ele é narrado pelo Conrad ao invés de ser narrado pela Belle, como a gente tá acostumado a ver. E quem dirigiu esse episódio foi a Jenny Han, que é a autora dos livros e que também tá por trás de toda a produção da série. Esse momento da história é muito importante, né? E ela ter decidido dirigir esse episódio em específico é muito representativo, né? Mas apesar de ser o maior episódio da temporada, eu diria que esse é um episódio que tem menos coisas pra gente comentar. Ainda tem bastante coisa pra gente comentar, não tô dizendo que não, mas ele não é um episódio com grandes acontecimentos, com grandes reviravoltas, ele não vai por esse caminho. Eu queria conversar com vocês primeiro sobre os personagens pra além da Belle e do Conrad, porque esse episódio ele é focado principalmente na Belle e no Conrad. Os dois estão sozinhos ali na casa de praia no 4 de julho, é o momento do feriado, né? A gente sempre vê nas temporadas de Verão da Minha Vida essa menção ao 4 de julho, é um feriado muito importante, era o feriado favorito da Susana, e a gente vê esse feriado aqui numa configuração diferente. A Belle e o Conrad estão sozinhos em Cousins, mas eu queria, como eu falei, falar um pouquinho sobre os outros personagens e o que tá acontecendo com esses outros personagens, porque eu acho que são assuntos um pouquinho mais rápidos da gente conversar, e aí depois a gente foca, então, no dilema Belle e Conrad e também no que envolve o Jeremiah no meio disso tudo, né? Quando o episódio começa, o Jeremiah, ele iria para Cousins passar o feriado e ele ia junto com a Taylor, que é a melhor amiga da Belle, que é a madrinha desse casamento, e os dois iam pra ajudar nos preparativos, nas compras, nas coisas relacionadas ao casamento da Belle e do Jeremiah. Só que acontece um imprevisto. No começo do episódio, a gente vê a Taylor chegando ali no escritório da empresa do pai do Jeremiah e do Conrad pra encontrar o Jeremiah e os dois irem então pra Cousins. Só quando ela chega lá, o Jer fala que ele tá atrasado por conta de umas demandas de trabalho, porque o pai dele tá ali e tudo mais. E aí isso muda um pouco os planos deles. E logo depois, então, a Taylor também descobre que ela vai ter que estar na auditoria do negócio do salão da mãe dela. E aí ela não vai mais poder ir pra Cousins. Então ela liga pra Belle, avisa que não vai poder ir, tudo certo. É o único momento desse episódio onde a Taylor aparece. O que eu acho que vai agradar algumas pessoas, porque eu vi muitas pessoas reclamando da Taylor tá ganhando tanto espaço, da história da família dela tá ganhando tanto espaço, mas eu gosto de ver um desenvolvimento maior pra essa personagem, que é uma das minhas personagens favoritas dessa série. Enfim, ela aparece muito pouco aqui. Nisso, o Jeremiah fica preso no trabalho. Ele acha que vai ser rápido, né? Ele fala pra Belle, olha, vou demorar um pouquinho mais, mas logo eu chego. Só que o pai dele pede pra um dos estagiários, né, então ou ele, ou a Denise, ou o Steven, darem uma olhadinha ali no plano de negócio de uma empresa que eles estão começando a trabalhar, né, com a qual eles estão começando a trabalhar. E aí o Jeremiah, pra ficar nas graças do pai, né, pra cair nas graças do pai, pra agradar o pai, ele fala pro Steven e pra Denise, podem ir vocês têm planos também, que eu faço isso aqui. Inclusive, vamos abrir um parênteses para falar do Steven e da Denise. Eu tô falando já tem tempo. Existe uma química entre os dois ali, que provavelmente a série vai tentar desenvolver alguma coisa entre eles. O que me preocupa, porque eu gosto muito de Steven e Taylor e quero que os dois encontrem aí um caminho de volta um pro outro. Mas, basicamente, nesse episódio, tanto a Denise quanto o Steven estão indo pra Nova York no mesmo trem, eles se encontram no trem. Eles vão pra uma conferência de games, de jogos, ali em Nova York. E os dois, cada vez mais, percebem que eles têm muitas coisas em comum. E eu acho que esse episódio também cria aí um contraste entre a dinâmica do Steven e da Taylor e do Steven e da Denise. Porque o Steven e a Taylor, claramente, são muito diferentes um do outro. Eles
se dão bem, eles, enfim, fazem funcionar quando eles estão juntos no sentido de química e sentimento e tudo mais. Mas eles tiveram muitas divergências, a gente viu isso, tanto que eles não conseguiram manter um relacionamento saudável por muito tempo. Só que a grande questão é essa, né? Eles têm muitas diferenças. O Steven e a Taylor são muito diferentes um do outro. E aí esse episódio mostra um pouco pra gente, né? Já tinha mostrado antes, mas acho que reforça que a Denise e o Steven têm muito em comum em relação ao trabalho, a expectativas pra vida, a ambições, a gostos também, né? Os dois estão ali jogando jogos, daí ele fala pra ela do jogo que ele programou e ela se interessa, os dois estão indo pro mesmo lugar, eles decidem ir juntos, eles falam um pouquinho sobre o que eles esperam do futuro, ele fala pra ela que o acidente fez ele repensar muitas coisas, que ele não quer trabalhar com uma coisa que não faz sentido pra ele, então os dois conseguem se comunicar muito bem, enquanto o Steven e a Taylor não necessariamente, né? Ainda assim, um casal que eu gosto, eu não gostaria que a série e o roteiro tivessem levado esse casal, no caso, né, pra um longe um do outro nessa reta final. Mas uma outra coisa que eu também gostei nesse episódio, vou dizer pra vocês, é que pela primeira vez na temporada, o roteiro não coloca o Jeremiah como um completo inútil, porque ele percebe que tem um erro ali, né, nos números relacionados ao cliente da empresa do pai, e ele mostra pro pai. E o pai fica orgulhoso dele. O pai fala pra ele que ele tá surpreendendo ele no trabalho, que ele tá indo bem, agradece por ele ter conseguido perceber isso. Então, o Jer recebe um reconhecimento pelo trabalho. E é o que eu tenho dito. Eu disse no primeiro vídeo, né, mas é uma impressão que eu tenho da temporada de forma geral. Essa temporada tem construído o Jeremiah como um completo inútil para valorizar, destacar as qualidades do Conrad. E eu acho que não precisava fazer isso pra destacar as qualidades do Conrad. Eu acho que são dois personagens que têm defeitos, que têm qualidades. As duas temporadas anteriores construíram isso, né? Não dá pra dizer... Acho que, cara, se você é Team Jeremiah e diz que o Jeremiah é perfeito, ou se você é Team Conrad e você diz que o Conrad é perfeito, quem faz essas duas coisas, independente do time, não tá assistindo essa série corretamente. A gente tá falando de adolescentes que cometem erros, que têm defeitos, que têm qualidades, que têm bagagem, que têm traumas. E essas coisas pesam. Então, ambos têm defeitos. Ambos têm qualidade também. E essa temporada tava desequilibrando muito as coisas em prol de destacar as qualidades do Conrad. Essa é uma sensação e uma opinião que eu tenho de forma geral sobre a temporada, independente de qualquer coisa. Independente de eu ter sido Team Jeremiah até agora, é óbvio que diante dos acontecimentos dessa temporada, a minha posição perde força, né? Não tô mais, nossa, super torcendo pro Jeremiah, porque a história não tá me levando pra esse lugar. Mas ainda assim, são personagens que são complexos, que têm defeitos, têm qualidades, que eu gosto ou desgosto em determinados momentos. Então, acho que pela primeira vez, a gente tem um episódio que consegue também mostrar algumas qualidades do Jeremiah, né? Ou mostrar ele num lugar um pouco mais competente, um pouco mais inteligente também, né? Ele percebe o erro, ele fala com o pai, ele resolve a situação. Espero que isso não volte pra ele, assim, no sentido de que espero que nos próximos episódios a gente não veja, então, a informação de que ele errou, ou de que isso, que aquilo. Enfim, por conta disso, o pai dele diz, olha, a Bella é uma garota de sorte, eu sei que a Laurel tá muito contra o casamento, mas eu não vou me opor, vou ficar do lado de vocês e vou pagar pelo casamento. Que era um grande problema pra eles, né? Eles não tinham dinheiro. E as famílias estavam muito contra. Então, depois desse momento ali no trabalho, o Adam decide pagar pelo casamento da Bella e do Jeremiah. Mas é óbvio que isso vai vir com condições, né? Com concessões que vão ter que ser feitas pelos dois e que não vão agradar, acho que, não sei o Jeremiah necessariamente, mas com certeza não vão agradar a Bella. E já a gente fala sobre isso porque no final tem mais um momento onde a gente tem isso como pauta de discussão. Mas o que eu queria falar antes da gente entrar em Bella e Conrad no começo do episódio também tem uma conversa do Adam. O Adam liga pro Conrad e fala sobre o casamento. Não é possível que você não tá achando esse casamento um absurdo, Conrad. O pai fala, né? E o Conrad fala pro pai dele, pro Adam, que se ele continuar agindo dessa forma, ele vai perder o Jeremiah. E aí o Adam fala, do mesmo jeito que eu te perdi. Então o Adam tem essa consciência de que ele perdeu o Conrad, que ele se afastou muito do filho desde que a Susana ficou doente, né? Na primeira temporada, isso. E é o Conrad também que abre o olho dele pro relacionamento dele com o Jeremiah, né? Que se ele continuar tratando o Jeremiah desse jeito, ele vai perder outro filho, ele vai se afastar de outro filho. Então é meio que por isso também, não só pelo acerto do Jeremiah, que o Adam muda de ideia em relação ao casamento, na minha interpretação das coisas, né? Enfim, agora vamos focar em Bella e Conrad. Eu tinha uma outra expectativa pra esse episódio, tá? Eu achei que fosse um episódio que fosse voltar no tempo e mostrar momentos do Conrad tendo que lidar com o relacionamento da Bella e do Jeremiah, pensamentos dele na Califórnia, coisas dele na Califórnia. Achei que a gente fosse voltar no tempo mesmo e ver flashbacks de como foram esses últimos 4 anos pro Conrad. Ou pelo menos, enfim, alguns momentos pontuais, não precisava ser os 4 anos necessariamente, né? Mas não, a gente tá no presente. Conrad e Bella estão ali em Cousins juntos. O Conrad, ele tá completamente obcecado pela Bella, apaixonado, não tem outra forma de descrever. Ele não consegue parar de pensar no abraço que eles deram no episódio anterior. Porque nos últimos 4 anos, a gente
enquanto ela estava no relacionamento com o Jeremiah, né, e ainda está, ele se afastou completamente. Ele ficou na Califórnia, ele não ficou perto dos dois, ele fez o que ele pôde para ficar afastado. Só que agora ele meio que tá sendo obrigado, não necessariamente obrigado, né, mas isso tá mudando, ele tá perto dela, porque também ele não conseguiu ver ela numa situação de vulnerabilidade, deixar tudo e ir pro trabalho que ele tinha conseguido lá no laboratório, decidiu ficar ali em Cousins. Ele não fala exatamente quando ele pretende ir embora. Só que os dois estão coexistindo ali em Cousins de forma afastada, né, porque o Conrad tá ali por perto, mas ele tá tentando se manter ocupado, consertando coisas da casa, ele não tá muito interagindo com a Belly. Ela até fala pra Taylor que ela mal tem visto ele, né, só que ele não consegue dizer não pra ela. Ele não consegue. E aí ele acaba sendo a pessoa que topa ajudá-la com as coisas do casamento, já que o Jeremiah e a Taylor não vão conseguir vir passar o dia ali com eles. E o plano era que a Belly precisava resolver algumas coisas, porque o casamento já vai acontecer daqui, sei lá, 5 semanas. Essa questão do Conrad não conseguir dizer não pra Belly, sempre querer ajudá-la, né, leva a gente também pra um flashback de quando eles eram bem pequenininhos. E aí tem uma cena dos 4, né, junto com o Jeremiah e com o Steven também. E a Belly pedindo pra eles esperarem, os 4 estão andando de bicicleta e eles estão andando na frente dela, ela é mais nova, ela sempre ficou mais pra trás, né, enfim. E aí quem para, espera e ajuda ela e tá sempre ali do lado dela é o Conrad. Isso é uma coisa que a série diz pra gente muito, né? Mas eu sinto que falhou um pouco em mostrar na primeira temporada um pouco disso. Eu acho que talvez eu tivesse sido Team Conrad na primeira temporada, na segunda temporada, se a série tivesse conseguido equilibrar um pouquinho mais esse personagem. Porque eu entendo que ele tem os traumas e que ele tá diferente do que ele sempre foi com todo mundo, mas a série esquece de mostrar pra gente como ele era no passado, o que fez a Belly se apaixonar perdidamente por ele quando ela era criança. E aí a gente tem um flashback aqui que é um exemplo disso e que talvez deveria ter aparecido antes. Não esse necessariamente, mas um pouco dessa energia. Mas enfim, a Belly tá olhando umas coisas do casamento e tudo custa muito caro, né? E eles não têm dinheiro, então um bolo de casamento custa $750. Flores pro casamento, no mínimo 5 mil. Tudo por ser um casamento e porque as coisas... Eu gostei, inclusive, que a série mostra isso, né? Que algumas coisas, quando você diz que é pra casamento, elas já viram um outro valor diferente do valor que poderia ser pra situações normais. Coitada da Belly. A Belly não tem dinheiro, o Jeremiah não tem dinheiro e ela ainda não sabe que o Adam disse que ele ia pagar pelas coisas, né? E ela também, inclusive, é porque o Adam também só fala isso mais pra frente no episódio, né? Não é que o Jeremiah não tá falando pra ela. Mas uma outra coisa que ela quer fazer, ela quer ir numa loja chamada Michaels, que eu nem sei se essa loja existe mesmo. Eu conheço a Marshalls nos Estados Unidos, a Michaels. Eu não sei se é uma loja fictícia ou se é uma referência a Marshalls. Enfim. E tem várias coisas de decoração, de acessórios. Então, tipo, decoração de mesa, vaso, flores, coisas nesse sentido. E a Belly quer aproveitar que a loja tá com desconto, com uma promoção. E aí ela quer muito ir pra lá. E o Conrad tá tentando segurar, do tipo, não vou de novo oferecer pra ir fazer compras pro casamento dela com meu irmão. Mas ele acaba cedendo, ele não consegue dizer não pra ela. Acho que esse episódio estabelece isso muito bem. Ele não consegue dizer não pra ela, não tem como. Ele vai. E aí, em todo esse processo, né, ao longo desse dia todo, onde ele tá ajudando ela com várias coisas e caminhando com ela pra lá e pra cá, os dois se reconectam. Eles começam a compartilhar coisas sobre a vida, né? Eles falam do futuro, ele, né, tá fazendo estudo pra ser médico, ela dá apoio pra ele nesse sentido, ela fala que quer trabalhar com psicologia esportiva, conta pra ele como foi que ela chegou nessa conclusão, né? Que fez ela pensar em seguir por esse caminho. E eles começam também a relembrar coisas um sobre o outro que eles tinham esquecido, coisas do passado. E começam a perceber que tem coisas um sobre o outro que eles não sabem ainda, coisas novas que eles mudaram ao longo desses últimos 4 anos. Uma coisa, por exemplo, ele conta que tá fazendo terapia pra ela. Ele também conta que foi demitido do trabalho, que era uma coisa que ele tava negando, não negando, mas que ele tava omitindo nos últimos episódios. E aí a Belly fala pra ele: e talvez ser demitido desse trabalho tenha sido a melhor coisa que te aconteceu. E eu fiquei pensando que se a resolução acabar sendo, né, os dois voltarem a ficar juntos por conta desses momentos que eles estão passando ali juntos, dessa, né, reconexão, de repente foi a melhor coisa que aconteceu pra ele mesmo, né? Mas, enfim. Agora vamos falar de uma cena que me causou desespero, vergonha alheia e parecia que eu tava vendo uma coisa que eu não devia ver. A cena do pêssego, da Belly comendo pêssego de forma sensual. E o Conrad pegando a camiseta dele, branca, e limpando a boca dela, porque o pêssego tava aqui tudo sujo. Ô, gente, tudo tem limite, não é possível, entendeu? Tipo assim, meu senhor, é a namorada de 4 anos do seu irmão. Eu sei. Ela já foi namorada dele primeiro, né? Só que foi um tempo um pouco menor. Agora já se passaram 4 anos onde o cenário é esse aqui. Achei nada a ver ele pegar a blusa dele e passar aqui assim nela de forma sexy. Não funcionou muito pra mim, mas talvez agrade quem é apaixonado e louco pelo Conrad, o que não é o meu caso, vocês sabem. Mas o personagem tem crescido pra mim, vocês também sabem disso. Enfim, eu sei que ela já foi namorada dele primeiro, né? Inclusive, tem um outro flashback nesse episódio que relembra a gente disso. A gente vê
uma cena onde foi a última vez que a Belle e o Conrad transaram, antes deles terminarem lá naquela situação fatídica do baile. E é uma cena bonita, eu achei a cena bonita. E ele fala, né, a narração dele diz pra gente, nossa, eu daria tudo pra tocá-la de novo daquele jeito, eu não sabia que ia ser a última vez, né, coisas nesse sentido. Também tem um outro momento onde ele fala, ai, por um segundo eu até esqueci que não era comigo que ela ia casar. Meu senhor, é a namorada do seu irmão. Que grande merda essa situação, né, cara? E a Belle e o Conrad, eles terminam a noite ali, aquele dia todo, cozinhando. Eles fazem um frango, um negócio, estão bebendo um vinho. E é quando o Jeremiah chega. Jeremiah chega em Cousins, ele consegue chegar. Às vezes o Jeremiah também diz umas coisas que, será que tem necessidade, né? Às vezes é sobre se perguntar na vida, será que tem necessidade de eu falar isso aqui? Por exemplo, a Belle fala pra ele, você tá com fome, né? Qualquer coisa eu faço um prato pra você. Daí ele, eu só quero comer você. Na frente do Conrad. Gente, por que vocês três não conseguem, sei lá, pensar um pouquinho no outro, um minutinho só, não tinha necessidade de falar isso. Porque é muito dolorido pro Conrad ver os dois assim, tocando, conversando, brincando e tudo mais, né? Ele fala que é muito, muito difícil pra ele, muito mesmo. E eu entendo, eu acho que eu perderia a minha cabeça se a pessoa que eu amo namorasse o meu irmão, né? Ou a minha irmã, já que eu não tenho irmão, mas vocês estão entendendo pra onde eu tô indo com isso. Ao mesmo tempo, é um relacionamento que já existe há 4 anos. De repente, talvez já era sobre ter se acostumado um pouco, mas a gente não controla o coração, né? Enfim, muitas questões, complexidades nessa dinâmica, né? A Belle fica feliz que o Adam, pai do Jeremiah, mudou de ideia em relação ao casamento. E isso, inclusive, deixa ela também um pouco esperançosa em relação à mãe dela. Ela até fala, talvez isso também ajude a minha mãe a mudar de ideia. Porque a mãe dela tá muito irredutível nessa questão, né? Inclusive, a Laurel não aparece nesse episódio também. E aí, o Jeremiah conta que o Adam disse que vai pagar pelo casamento. E ela já fica tipo, mas ele vai querer fazer as coisas do jeito dele. E o Jerry fala, vai querer fazer no clube e chamar alguns convidados dele e tudo mais, ou seja, vai ficar maior do que o esperado. A Belle não gosta muito, mas ela aceita, ela fala, não, tudo bem, de repente tudo bem, porque é o casamento que a sua mãe ia querer que a gente tivesse, um casamento grande, bem organizado, e é verdade, né, a Suzana, ela gostava de organizar eventos, então eu entendo essa visão das coisas, mas de novo eles começam a colocar um peso nessa relação com a Suzana e nas opiniões dela, que também eles não conseguem medir, porque eles não sabem o que ela ia querer, porque ela não tá viva, né. Ao mesmo tempo em que é chato, na minha visão, a Belle tá fazendo concessões em relação ao casamento, porque é o casamento dela, tipo assim, não é um downgrade, né? É um upgrade. Eles não tinham dinheiro pra pagar nada, nem o bolo, nem as flores, nem nada. Agora, o pai diz que vai pagar e a única coisa que tem que fazer é fazer um casamento maior pra um número um pouco maior de pessoas, talvez não seja tão ruim. Se eles tivessem dinheiro pra bancar tudo, não precisassem da ajuda de ninguém, eu seria a favor do façam um casamento do jeito que vocês quiserem. Mas como eles não têm dinheiro pra nada, difícil, né, medir. Mas tem um momento fofo dos dois que me lembra nesse episódio, porque eu sempre gostei da Belle com o Jeremiah, né, que é o momento em que ela fala, eu tenho uma surpresa pra você, e coloca uma música pra tocar, e eles começam a dançar o que o Jerry quer que seja a primeira dança deles como casal, e a Belle não queria, inicialmente. Daí ele fala pra ela, mas você nem queria, né, você achou que ia ser brega. Daí ela, mas eu amo você, então tudo bem. Então, como a série vai sair disso? Porque eu imagino, né, que seja o futuro dessa série. Eu não sei, me pergunto. O que é que a série vai fazer pra chegar onde ela quer chegar. Mas os dois estão ali dançando bem fofinhos essa música. E eu senti saudade de quando eu podia chipá-los sem poréns, né? Sem coisas ruins tendo acontecido. Enquanto isso, o Conrad tá tal qual um espírito obsessor observando eles. Não, eu tô brincando. Eu entendo a dor do Conrad. Eu realmente, como eu falei pra vocês, eu acho que no lugar dele eu já teria perdido a minha cabeça. Situação de insalubridade o pobre coitado tá vivendo aqui. E a gente tem no final do episódio, então, também, uma cena de flashback do Conrad conversando com a Suzana. A Suzana tá no leito de morte dela. Os dois conversam e conversam sobre ele, sobre o quanto, né, ela sempre amou ele, os dois filhos, e sobre o quanto o Jerry é sortudo de ter o Conrad como irmão mais velho. Ele faz uma promessa ali pra Suzana de que ele sempre vai cuidar do Jerry, sempre vai proteger o Jeremiah. E a série, então, conecta com o momento da segunda temporada, onde lá naquele hotel, onde o Jeremiah, a Belle e o Conrad tiveram que passar uma noite por causa da tempestade, o Conrad disse pra Belle, no dia seguinte, que não era sério o que ele tinha dito pra ela antes de que queria ficar com ela. Então, basicamente, ele diz durante a noite que queria ficar com ela, e aí, no dia seguinte, ele fala, não, esquece o que eu falei, nada a ver, vamos ser só amigos. A série diz pra gente que ele tomou essa decisão naquele momento por conta da promessa que ele tinha feito pra Suzana de cuidar do Jerry, e ele sabia que o Jerry tava sofrendo naquele momento porque ele amava a Belle. Só que, ao mesmo tempo, 4 anos se passaram, e o Conrad se pergunta, e se eu não tivesse feito isso naquele momento, né? E é isso aí, meu filho, você seguiu por esse caminho, não foi honesto com seus sentimentos, não falou com a Belle, resolveu agir como um herói nessa situação. A Belle fala pra ele que ele tem um complexo de herói nesse episódio em algum momento. E aí 4 anos se passaram e a garota que você ama está noiva do seu irmão. Uma última outra coisa que eu queria só mencionar dessa cena dele com a
com a Susana, que em vários momentos a Susana tá tipo assim, ai, cadê o Jer? E o Conrad fala, ai, quer que eu chame o Jer, quer que eu vou atrás dele? E a Susana fala que não, que ela quer ter um tempinho ali com o Conrad, tudo bem, porque ela teve bastante tempo já com o Jeremiah nessa reta final, né? Justamente porque o Jeremiah estava cuidando dela. Esses momentos onde o Conrad fala, ah, você quer que eu vou atrás do Jeremiah? É porque o Jeremiah sabia o que fazer nesse momento da vida da mãe, sabia como cuidar dela, sabia o que ela precisava por conta da doença, por conta dela estar tão fragilizada. E isso também me lembra uma coisa que eu falei que esse episódio resolve lembrar depois de 4 episódios que não lembram disso, né? Que é o fato do Jeremiah não ser um completo inútil. A gente precisa lembrar que o Jeremiah, de novo, ele tem defeitos, mas ele também tem qualidades, assim como o Conrad. Porque uma das qualidades que ele teve, uma das coisas boas que ele fez, foi realmente cuidar da mãe quando ela precisava, né? Ele não é uma pessoa ruim, ele não é a pior pessoa do mundo. Ele tem defeitos e ele cometeu erros nessa temporada, a gente viu isso. O erro principal, óbvio, teve a ver lá com a Lacey, ficado com ela, né? Meio que foi, não foi traição, tem vários... tem várias coisas complexas no meio disso, vocês sabem disso. Já falamos muito sobre isso, então não vou me repetir. Mas, de forma geral, ele também tem qualidades e acho que esse episódio lembra a gente, enquanto audiência, que o Jeremiah não é um monstro. E é isso. Esse foi o 5º episódio da 3ª temporada de Verão que Mudou Minha Vida. O que vocês acharam? Quais foram as impressões e opiniões de vocês? Me contem nos comentários pra gente continuar conversando. E a gente se vê na próxima semana no meu cenário tradicional. Nem comentei, mas tô viajando, então tô gravando meio improvisado aqui. Na semana que vem a gente volta a fazer as coisas como a gente sempre faz. É isso. Quero saber as opiniões de vocês. Deixem um joinha no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Mari S. Bianchini, nas duas, no TikTok e no Instagram. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!